Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem sido palco de uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O estado, que ostenta uma população gigantesca de 16 milhões de habitantes, hoje está virando um grande buraco de miséria. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o Brasil. Hoje, o Rio de Janeiro está à beira de um grande colapso iminente. O alto custo de vida, a insegurança e o número de pessoas abandonando o Rio de Janeiro estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que o estado do Rio de Janeiro está nessa situação? É isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieczykoneski e você está no Econotalks. O estado do Rio de Janeiro, situado na região sudeste do Brasil, possui uma história marcada por diferentes fases econômicas que influenciaram sua trajetória até os dias atuais. No período colonial, a região destacou-se pela produção da cana-de-açúcar, com a instalação de engenhos e a exploração da mão de obra escrava. Posteriormente, com a decadência da cana, surgiu a atividade mineradora, com a descoberta do ouro e diamantes na região das Minas Gerais, o que impulsionou o desenvolvimento do Rio de Janeiro como um importante porto de escoamento desses minérios. Com a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, a cidade ganhou ainda mais relevância como centro político e econômico do país. Durante o século XIX, a economia foi impulsionada pela produção cafeeira, com a expansão das fazendas de café no interior do estado e o aumento do transporte ferroviário para escoamento da produção até o porto do Rio de Janeiro. No entanto, com a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889, o Rio de Janeiro passou por transformações econômicas profundas. A economia cafeeira entrou em declínio, dando lugar à industrialização, com destaque para o setor têxtil, siderúrgico e naval. A partir da década de 1930, com a implementação do governo de Getúlio Vargas, o estado passou a receber investimentos em infraestrutura, como a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e a modernização do Porto do Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XX, o Rio de Janeiro enfrentou desafios econômicos, como a crise da indústria naval e o aumento do desemprego. No entanto, a descoberta do petróleo na Bacia de Campos, na década de 1970, trouxe um novo impulso para a economia com a instalação da Petrobras e a exploração do pré-sal. Atualmente, a economia do Rio de Janeiro é diversificada, com destaque para os setores de petróleo e gás, turismo, serviços e indústria. Contudo, o Rio de Janeiro, outrora um importante estado da economia brasileira, enfrenta um profundo declínio. O estado se vê assombrado por índices alarmantes sobre sua economia. O Rio de Janeiro parece estar diante de um grande colapso. O fantasma da inflação, 4,82% em 2024, assombra os cariocas, corroendo o poder de compra das famílias e sufocando os orçamentos domésticos. Esse cenário caótico é impulsionado por diversos fatores. O aluguel e as contas de casa dispararam, com aumento de 7,31%. Isso significa que ter um teto na cabeça está cada vez mais caro no Rio. Se locomover na cidade ficou mais caro do que nunca, com um aumento de 6,23% no preço da gasolina, do transporte público e de outros serviços. Colocar comida na mesa está pesado no bolso, com um aumento de 4,93% nos preços dos alimentos. A pobreza no Rio de Janeiro é uma realidade cruel que atinge 31,6% da população, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Isso significa que mais de 3 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 466 por mês, o que os coloca abaixo da linha da pobreza. Famílias inteiras lutam para sobreviver
enquanto a desigualdade social se aprofunda cada vez mais. O Rio de Janeiro apresenta um índice de desemprego de 8,2%. A taxa de desemprego é desproporcionalmente maior entre grupos mais vulneráveis, como mulheres, negros e jovens. Mais de 30% dos trabalhadores cariocas estão na informalidade, sem carteira assinada e acesso a direitos trabalhistas. Uma parcela significativa da população desocupada não possui as qualificações necessárias para as vagas disponíveis no mercado de trabalho. O Rio de Janeiro ostenta o título nada invejável de cidade mais cara do Brasil, de acordo com o Índice de Custo de Vida, publicado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos em 2023. Uma família de 4 pessoas precisa desembolsar, em média, R$ 14.496 por mês para viver no Rio, um valor 70% superior à média nacional. Já uma pessoa sozinha gasta, em média, R$ 6.903 por mês, o que representa 40% a mais do que a média nacional. O aluguel mediano de um apartamento de 2 quartos na Zona Sul, por exemplo, ultrapassa os R$ 3.000. Muitas pessoas não conseguem pagar suas contas e acabam indo morar na rua. O número de pessoas em situação de rua no Rio aumentou 8,5%. O estado do Rio de Janeiro enfrenta um problema grave e persistente: a insegurança pública. Os crimes de roubo de rua tiveram um aumento de 6,2% em 2024 no comparativo com o mesmo período de 2023. A insegurança toma conta do estado e propaga o medo nas pessoas. As facções, como o Comando Vermelho, a facção ADA, Amigo dos Amigos, e o terceiro comando, que disputam territórios e lucros como o tráfico de drogas, extorsão e outros crimes, são responsáveis por grande parte da insegurança pública do estado. Em 2023, as facções foram responsáveis por 72% dos homicídios dolosos no estado. Outro problema são as milícias. Esses grupos paramilitares que se infiltram em comunidades e dominam territórios através de extorsão, assassinatos e outros crimes. Em 2023, as milícias foram responsáveis por 15% dos homicídios dolosos no estado. A população vive em constante estado de medo e insegurança, limitando sua liberdade e sua paz. Outro problema grave e persistente no estado do Rio de Janeiro é a corrupção. Esse mal se infiltra em diversos setores da sociedade, desde a administração pública até a iniciativa privada, causando diversos danos à população. Um dos casos mais emblemáticos de corrupção no estado foi o esquema de corrupção liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral, que foi condenado por diversos crimes, incluindo corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Cabral desviou milhões de reais em contratos públicos, especialmente na área de obras, com a participação de empreiteiras e outros agentes privados. Estima-se que o esquema tenha desviado mais de 224 milhões dos cofres públicos. De acordo com levantamentos recentes, estima-se que a corrupção represente uma perda significativa para a economia do estado, correspondendo a cerca de 20% do orçamento público anual. Esse cenário compromete serviços essenciais à população, como saúde, educação e segurança, além de dificultar o desenvolvimento econômico e social do estado. Nos últimos anos, o estado do Rio de Janeiro tem enfrentado uma significativa taxa de pessoas abandonando e deixando o estado em busca de melhores condições de vida. De acordo com levantamentos recentes, estima-se que a taxa de pessoas abandonando o Rio de Janeiro tenha alcançado cerca de 10% nos últimos 5 anos. Esse êxodo populacional impacta não apenas a demografia do estado, mas também a sua economia, como a redução do consumo, a queda na arrecadação de impostos e o enfraquecimento do mercado imobiliário. Entre 2020 e 2024, o Rio de Janeiro perdeu um total de 207 mil habitantes, um decréscimo de 1,2% da população. Esse número representa o maior êxodo já registrado em um período de 4 anos no estado. Diante desse cenário desolador, medidas urgentes são necessárias para reerguer a economia do estado do Rio de Janeiro e devolver a esperança aos seus habitantes. Embora o Rio de Janeiro possa parecer um dos melhores lugares para se viver no Brasil, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações.
Mesmo que o estágio esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, o alto custo de vida só aumenta. A insegurança está aterrorizando a população e a crise está se agravando. A situação do Rio de Janeiro não é simples e o futuro não parece nada animador. O estado do Rio de Janeiro está à beira de um grande colapso. Você acha que o Rio de Janeiro conseguirá recuperar sua economia e sua confiança perante o cenário nacional? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se não for inscrito, te faça esse convite, inscreva-se e ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieczikoneski. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Aqui mesmo, no Econotalks.